Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK sobre Advanced Steel. E aí, já deram uma olhada no nosso site stkcursos.com.br? Deem mais uma olhada lá, deixe o like no vídeo, ative o sininho, se inscrevam no canal e vamos para mais uma dica sobre Advanced Steel. Fala pessoal, no vídeo de hoje nós iremos aprender sobre fechamentos no Advanced Steel. Para isso, precisamos ir na aba Modelagem Estendida e aqui no canto superior esquerdo veremos três ícones que se assemelham a edificações e seções de edificações. Esses três itens, apesar de serem comandos distintos, eles trabalham em unidade. Então, primeiro temos definição de área de revestimento, em segundo temos a definição da abertura de uma área de abertura nesse revestimento criado, e temos também a criação do revestimento em si. Então, o passo a ser seguido é realmente de cima para baixo. Vamos criar aqui vamos ativar o comando de definição de área de revestimento. E a primeira pergunta que ele nos faz é se vamos selecionar ou não vigas de apoio. No nosso caso, não vamos selecionar vigas de apoio. Em seguida, ele pergunta se vamos criar essa zona com retângulo ou com polilinha. Nesse primeiro exemplo, vamos criar com retângulo. Vamos selecionar qualquer ponto aqui e nosso contorno já está criado. Se viermos em propriedades, veremos que não é uma polilinha, não é uma linha, nem uma polilinha 3D, é um contorno. É uma propriedade do Advanced Steel. Em seguida, há a opção de criação de uma abertura de revestimento. Mas não vamos usar ela agora, vamos só criar o revestimento do modo como está. Selecionamos, ok, criado. Nossa macro foi feita e essa é uma visão geral da macro. Temos as propriedades de seções, onde vamos decidir que tipo de telha vamos usar. Temos a orientação da seção, se ela é para frente ou para trás. Às vezes a criação da telha não ficou do jeito que você queria e às vezes isso aqui já soluciona o seu problema. Temos as propriedades gerais, se ela vai começar da esquerda à direita, se a disposição da telha será horizontal ou vertical. E temos esses dois itens aqui que são muito importantes para a criação com polilinhas, porque eles vão definir recortes. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. E temos também o valor de sobreposição entre as telhas. Isso aqui vai ajudar bastante no quantitativo dos elementos de fechamento. Ok, vamos deletar a telha. Vemos que ao deletar a telha não perdemos o nosso contorno. Trabalham juntos, mas são elementos distintos. Vamos agora criar uma abertura de revestimento. Vamos usar retângulo mais uma vez. Como nós vamos criar uma abertura de revestimento, nós precisamos indicar aonde que essa abertura vai se dar, em que revestimento vai acontecer. Vamos selecionar nosso revestimento, criar uma abertura um tanto peculiar e vamos criar nosso revestimento. Feito. Abertura feita. Mais uma vez a macro aparece e tendo ou não revestimento, a macro será a mesma. Ou, tendo ou não abertura, a macro será a mesma. Podemos notar que, independente do ponto que eu pegar, se ele não estiver coincidente com a minha OCS, não vai adiantar o meu group point ser endpoint, midpoint e etc. Porque o ponto de definição dessa macro é a OCS. Então, não necessariamente que o ponto que você tem que pegar é o mesmo ponto da OCS, não precisa ser o ponto 000. Mas a altura do ponto, a cota em Z, é definida pela OCS. Então vamos lá, vamos demonstrar aqui. Vamos criar mais um revestimento retangular, selecionar o topo do meu pilar e podemos ver que a OCS limita a cota em Z lá no grid, da mesma maneira que foi feita com o anterior. Ok. Eu vou destacar um ponto aqui, é uma dica nossa para vocês, que apesar da existência da criação de revestimentos por meio de retângulo e a criação de aberturas nos revestimentos, nós não indicamos que façam isso. Essas aberturas, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês, essas aberturas elas podem ser um pouco traiçoeiras. Digamos, vou traçar um ponto de referência aqui qualquer, vou criar uma abertura e eu quero mostrar para vocês que caso você erre, não sei, você pegou um ponto equivocado na sua folhinha, às vezes você tem muitos elementos na tela e acaba, não sei, pegando o ponto errado. O que acontece? Ao criar o revestimento, nós vemos que ele não identifica que, por exemplo, isso aqui é praticamente inexequível.
Mas, às vezes, se for uma maneira, um recorte grosseiro como esse, é fácil de identificar. Mas às vezes você pega um ponto tão na extremidade que fica muito ruim de ver. Tá vendo? Olha como fica complicado. Às vezes isso daqui no meio de um projeto de milhares de elementos passa batido. E acaba que você, só na hora de quantificar a obra, quantificar os elementos de fechamento, que você vai reparar que teve algum erro. Entende? Então a gente não indica que seja usada a criação de aberturas. Mas se não indica a criação de aberturas, indica o quê? Vamos lá. Como sabemos que cria no OCS, vamos aqui partir para a nossa cobertura aqui, vamos colocar o AUCS no nosso elemento de terça. Vamos posicionar no topo da terça e girar a AUCS para que fique do nosso agrado. Eu quero que a disposição das telhas seja dessa maneira. Então vamos criar aqui. Como eu não tenho aberturas na minha cobertura, eu vou criar com retângulo mesmo, não tem problema algum. Mas antes disso, eu recomendo para vocês que sempre que vá trabalhar com planos específicos, trave o plano. Isso é importantíssimo. Às vezes nós temos muitos pontos de captura ligados e isso às vezes passa em cima de um bloco, de um sólido e perde aquele ponto que você estava desejando clicar. E é menos dor de cabeça. Então vamos aqui, vamos criar uma área de revestimento retangular mesmo, sem problema algum. Escolher aqui a outra extremidade da minha terça. Pronto. Contorno criado. Vamos ver se é contorno mesmo. Contorno criado. Perfeito. Criar o revestimento. Pronto. Perfeito. Revestimento criado, telha criada, cobertura feita. Ok? Vamos agora mostrar para vocês um outro detalhe. Há outro tipo de criação. Se na macro ela pergunta se eu vou criar por retângulo ou por polilinha, então vamos ver o que é a criação por polilinha. Vou criar aqui qualquer coisa. Isso aqui é um dos pontos importantes. Ele não tem uma limitação quanto à geometria. Pronto. Temos uma polilinha. Certo? Polilinha. Ok. Deixa eu só eliminar isso daqui. Ok, uma polilinha fechada. Perfeito. Vamos criar uma área de revestimento. Não quero viga de apoio. Vou criar com base em polilinha. E ele pede para selecionar uma polilinha. Ao selecionar, ele vai perguntar se eu quero ou não apagar esse elemento. Por quê? Ele vai usar a polilinha apenas para criar o contorno dele. Então, a existência da polilinha não vai servir para mais nada, uma vez que o contorno vai estar criado. Então, no meu caso, eu quero que ele sim apague a polilinha. Pronto. Contorno criado mais uma vez. Aqui a gente pode ver nas propriedades. Certo? Vamos criar um revestimento. Eu não preciso criar uma abertura aqui, porque se imaginarmos que essa é a geometria do meu fechamento, então se ela já é a geometria certa, eu não preciso criar uma abertura. Vamos criar o fechamento. Pronto. Parece que não é um problema, né? Porque ele não obedeceu a minha polilinha. Não é mesmo? Mas não. Ele cria sempre com base nas extremidades da geometria. Para solucionar isso, vamos lá. Vamos mexer um pouco aqui na macro de fechamento. Nas propriedades de seções, eu vou escolher aqui que tipo de telha eu quero usar. Se eu quero usar um steel deck, não sei se estou fazendo um mezanino. Vou usar aqui uma telha Nanda, não vai ser ondulada, eu vou usar uma telha sanduíche aqui. Ok, perfeito. Então, primeiro ponto aqui. Telha sanduíche está aqui. Digamos que sem querer eu não reparei, eu fiz o meu Z ao contrário. E eu preciso que a minha telha esteja virada para o outro lado. Então, venho aqui só lado B. Resolvido. Ok? Propriedades gerais. Eu quero que a minha telha ela seja disposta de forma horizontal. Feito. De forma horizontal está feito. Sem problemas também. Eu quero que ela seja da esquerda à direita. Em que isso é relevante? Quando você cria duas águas aqui, porque ela depende da OCS, às vezes o modo como ele entendeu a sua criação é diferente de uma para outra. E acaba que quando você vai tentar fazer algum tipo de ligação entre as duas terças, como por exemplo a criação de cumieiras, se as duas estiverem desalinhadas, você não vai conseguir alinhar as cumieiras também. Então, é aqui que você resolve essa falta de alinhamento. É com base na criação. Se você vai criar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Às vezes você precisa colocar uma da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda. Entendeu? Então aqui você resolve isso também. Temos também deslocamento em Z, como o Z é a definição da nossa altura. Aqui também podemos deslocar em Z. E aqui é o segredo da utilização de polilinhas para a criação de fechamentos. Aqui nós vemos
Aqui temos mesmo nível para todos, que é a extremidade da edificação. Não queremos isso, queremos nível de inclinação. Mas não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o nosso nível superior, que é onde nós estamos aqui, ó, nível superior, ele já segue a regra do retângulo. Então, nesse nosso caso aqui, a criação de por nível de inclinação ou mesmo nível para todos é irrelevante. Mas, para o nível inferior, aí sim vai fazer diferença. Ao clicarmos aqui e colocarmos nível de inclinação, já podemos ver que ele entendeu a limitação da polilinha. Ele entendeu o que eu quero de fechamento. Porém, aqui ele está fazendo cortes retos. E no meu caso não é o que eu quero. Eu quero que ele transforme a polilinha em uma extremidade que não pode ser ultrapassada. Para isso, eu venho aqui em corte inferior e eu coloco cortes por inclinação. Pronto, está feito. Criei, com base numa polilinha, aquilo que eu precisava. Então, é por isso que nós indicamos que seja criado com base em polilinha. Digamos que você tem um galpão e você tem uma abertura de portão nesse galpão. Para não correr riscos, claro, você pode fazer com base em retângulo, em criar uma abertura, até porque a abertura também pode ser feita com polilinha, aqui como podemos ver. Mas se você consegue já fazer a geometria do seu fechamento como um todo, isso pode facilitar a sua criação. Pelo menos é isso que nós temos experienciado aqui no escritório. Então vamos lá. Vemos aqui que o deletar do fechamento não exclui o meu contorno, certo? E como ao CS é aquilo que manda no nosso projeto, nós podemos usar a mesma macro tanto para a criação de telhas quanto para a criação de painéis, como por exemplo nessa obra aqui o fechamento seria de painéis. Então basta a criação com base no CS. Sendo assim, eu venho aqui, coloco o meu CS global, vou colocar agora na extremidade do meu pilar, selecionar aqui um ponto final, vou girar para que fique na orientação que eu quero e vou criar com base em retângulo. Eu não preciso de uma abertura aqui nesse caso. Ponto final, vem aqui, vou criar um retângulo. Digamos que eu quero fazer até essa extremidade de chapa de base. Como ela é com base na OCS, não importa se eu pego um ponto aqui ou um ponto aqui, ele vai obedecer ao CS. Vem aqui, criar fechamento. Seleciono meu contorno, fechamento criado. Então, a criação de fechamentos, claro que quando é a primeira vez mexendo, pode ser algo complicado. Porém, com essas dicas que a gente tenta passar para vocês, a gente espera que seja cada vez mais fácil e cada vez um passo a menos para se preocupar num projeto. Então, além disso, caso você tenha dúvidas de criação de telhas, de cadastro de telhas, a gente tem outros vídeos aqui. E caso os nossos vídeos não ajudem você, é só deixar um comentário aqui embaixo que a gente grava outros tentando ajudar. E aí, caso você não queira, por exemplo, gastar um tempo para criação de elementos, criação de perfis, tanto os perfis de telhas quanto os perfis de fechamento de painéis, ou perfis de elementos dobrados, de chapa fina, nós temos um catálogo de acordo com a norma brasileira que está disponível para vocês lá no nosso site. Passa lá, dá uma olhada, às vezes você se interessa, ok? Então, para poupar nosso tempo, eu deixei aqui salvo já um arquivo com diversos contornos já criados. Esses aqui foram criados, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Ao invés de eu criar dois fechamentos distintos, eu crio um fechamento só, com base numa polilinha, e já criei o meu contorno. Entendeu? Então, a mesma ferramenta que eu uso para a criação de planos de coberturas que acompanham a inclinação do telhado, eu uso para criar também fechamentos laterais. Então, eu venho aqui, vou criar meu fechamento. Feito, está criado. Ah, mas deu problema. Não deu problema. Ele só não reconheceu que a polilinha é aquilo que eu quero que limite. Então, eu venho aqui, nível inferior, inclinação, cortes por inclinação, está feito. Está criado. Então, acredito que seja isso por hora. Caso esse vídeo não dê conta de todas as suas dúvidas, só mande uma mensagem para nós no Instagram, deixe um comentário aqui no vídeo que nosso objetivo é tentar ajudar vocês, ok? Por hoje é só, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.